Gravando. Olá! E o jeito mais irritante de começar um programa é falando muito alto e muito feliz. Hoje estamos aqui com Aleph Barros, que é ator, compositor, poeta da vida, cantor e recentemente até produtor de vídeos online com a Cia Vesga. Ele topou estar aqui hoje porque a gente já morou junto, então acho que ele sentiu alguma pressão social e emocional para poder topar. E é isso. A referência que ele trouxe para o programa de hoje é o programa Irritando a Fernanda Young, que a Fernanda Young era apresentadora. E não criei expectativas com base nessa referência, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Parará, talk show! Oi, Aleph. Oi, amiga. Obrigado pela apresentação honrosa. E eu não sabia muito bem como você ia preferir que eu te falasse o que você faz da vida. Então eu te pergunto, como você se apresentaria assim, se você precisasse fazer essa apresentação por mim? Geralmente eu me apresento como ator, que eu acho que é o que é mais fácil, assim. Que aí eu já sinto que o ator é possível englobar as outras coisas, assim. Mas eu acho que também é um pouco de timidez, assim, de tipo falar que eu sou ator, compositor e tudo mais, mas estamos trabalhando isso em análise, Amanda. E o que te irrita na terapia? Me irrita é que eu faço psicanálise. Uhum. Então, me irrita quando eu faço gracinha e ele poker face. Em determinado momento, eu tava trabalhando as coisas que foram, assim, Uhum. sabe assim, os pecados, em Uhum. cima dos pecados. E agora eu quero trabalhar, tipo, os sonhos, porque às vezes é difícil, né? A gente projetar o futuro e tudo mais. Então, tô super fazendo uso da terapia, assim, tô fazendo semanal, bonitinho. Então, ele não tem nenhum pudor de não ser muito simpático comigo. Teve o Natal, né? A gente passou pelo fim do ano. E aí ia ser Natal, mano. Eu ia ficar, tipo, 15 dias sem ver ele. E aí eu precisei dar um abraço. Sim. É bem previsível, porque não é uma relação onde ele quer a gente que é social. Então que a gente faz uma piadinha, mesmo que a pessoa não ache engraçado dar um sorrisinho. É uma relação em que a gente está ali investigando coisas, tá trabalhando. Tem muitas linhas, né? Uma vez eu cheguei na terapia, ainda era terapia presencial, né, antes da quarentena, e aí cumprimentei a terapeuta, e sabe quando você quer dar um abraço aí não rola uma coisa assim, aí já É isso, eu entro, e aí ele sentado, caladão, e em silêncio. Se eu não falar nada, a primeira palavra é sempre a minha. Ele nem fala, e aí? falei, oi, tudo bem? E ela falou, tudo, e você? Tipo, vamos começar, né? E você? Aí eu falei, nossa. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, nunca quando eu te perguntar se você tá bem, você vai ser sincera comigo. E ela falou, é verdade. Tem muitas linhas. Tem terapia que é completamente diferente. Tipo, a minha sogrona, Uhum. ela é terapeuta comportamental. E, tipo assim, ela vai nas apresentações dos clientes dela. Tipo assim, o cliente dela teve um show e ela foi. Ela, sabe assim, é uma relação onde, seu marido é médico, eu vou passar com seu marido. Então, tipo, não tem a ética tá em outro lugar. Eu queria te falar sobre uma coisa irritante, que é youtuber. Porque eu falei que recentemente você começou a produzir vídeos online, mas eu sei que você já foi um youtuber. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Eu vou te matar. Uhum. Eu vou falar. Eu sempre gostei muito de vídeo. Eu sempre fui muito louco do YouTube. E aí eu entrei lá naquela época em que surgiu o PC Siqueira, Felipe Neto. Bem o comecinho, assim, Aham. a primeira onda de YouTuber, que é você coloca marshmallow na boca e fala Chubby Bunny, Chubby Bunny. Ele me indicou, eu juro. Aí ele me indicou, era o Zago. É um cara que nem faz mais YouTube. Ai, que Zago teve. irritante. Aí, aí ele me indicou. Aí eu falei, putz, eu preciso ter um blog, porque eu fui desafiado em 2010. Começar então, eu era bem adolescente, acho que tinha 16 anos. Todo começo de vídeo eu comia alguma coisa e falava alguma frase que rimava.
sobre o tema do vídeo. Eu já tinha criado o canal, o nome do canal era Lanchinho da Meia-Noite. Tinha todo um conceito. Tinha uma animação que eu fiz no Paint, com uma musiquinha que eu fiz no teclado, uma dedicação. Eu vou colocar uma coisa aqui no meio, que é hipoteticamente. Você preferiria fazer muito barulho, fazer o barulho de todas as pessoas do mundo para comer, todas as vezes que você comesse, ou que as pessoas ao seu redor sempre fizessem muito barulho comendo? Putz, peraí. É que você fazer barulho é você irritar as pessoas, mas as pessoas fazerem barulho é elas irritarem você. Eu acho que eu precisava de um pouco mais de tempo para essa reflexão, porque eu acho ela bem profunda. Você se apresentaria como ator, e o que no trabalho do ator você acha mais irritante? No trabalho do ator que eu acho mais irritante. Eu acho que ter que lidar com os egos, né? Tanto com o próprio quanto com os outros. Ainda mais que a gente falou de análise, tentando tirar do fundo de mim, eu acho que eu prefiro ser irritado do que irritar. Esse é Aleph Barros, galera. Então, eu acho que é muito difícil, às vezes. Eu acho que os maiores desafios que eu enfrento, tipo, num processo de ensaio e tal, é com o meu ego, do tipo, de eu relaxar, de, tipo, receber aquela crítica e, tipo assim, relaxar naquela crítica, derreter ela e seguir em frente. Alguém falar, tipo, não é assim, tipo, interromper a cena pra falar alguma coisa, e aí você ficar meio puto, assim, e expressar isso. Porque eu tive isso no curso técnico, assim, de professor parar e eu ficar meio pistola, assim, depois pedir desculpa até. Né? E usar ela a favor mesmo, porque às vezes realmente dói. Mexer na minha autoestima. Vamos falando do ofício, né, Managamba? A medida para você entrar em cena você tem que estar seguro e ao mesmo tempo você tem que estar inseguro. E aí vem um comentário que às vezes não é muito cuidadoso, de fato, e às vezes não é só culpa sua de ficar machucado, às vezes realmente falta tato. Mas tem uma medida que você precisa estar seguro. E num processo criativo, é muito difícil estar seguro. Então, às vezes, você está tentando uma coisa ali que você já meio sabe que está meio merda, está meio errado. E isso é uma coisa que não se valoriza muito, porque a gente ainda vive uma cultura de diretor carrasco a diretor bom. Mas eu acho que às vezes afeta. E aí é difícil, na hora. Sabe assim, você tem 2 horas de ensaio. Ainda mais na realidade que a gente tem de, tipo, fazer vários projetos e aí você de manhã tá ensaiando uma coisa, porque à tarde você tem outra coisa para fazer. Não é essa idealização que a gente tem quando a gente estuda, que todo mundo vai ser o teatro da vertigem, que vai se enfiar num lugar e aí vai fechar o Tietê e fazer uma peça lá. Sabe assim? Acho que eu não gostaria de morar com o meu grupo de teatro. Um processo longo de 1 ano de sala de ensaio, de erro, de não sei o que, comer junto, dormir junto, fazer suruba. Não é sempre. Acho que a gente criou muita coisa. Nossa, com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente não formalizou. Eu prefiro pensar assim também. Mudei minha perspectiva, olha só. É para isso que estamos aqui. E eu queria te perguntar mais especificamente sobre teatro infantil, porque eu sei que é uma coisa que você gosta muito, que você já fez algumas peças. Eu queria saber o que numa peça infantil, quando você está assistindo, você vê, ou até que você fez, que você fala, puta, que irritação. Nossa, tem bastante coisa. E eu acho que tem aquela resposta clássica, mas eu acho que eu preciso dar, que é da infantilização das coisas. Aliás, eu nem tinha tanta essa consciência de que eu era um ator, principalmente de teatro infantil. E eu sou. Isso aconteceu. De repente, você interpretar uma criança. Putz, eu acho que essa é a minha resposta. Quando um adulto vai interpretar uma criança e ele não tem a sensibilidade de pegar leve. E então eu assisto muito
consumo muito teatro para criança. Eu acho que é uma sacada da coisa, assim. Mas acho que Eu tem acho. jeito de fazer legal, né? Nossa, com certeza. Nossa, com certeza. Pode fazer um momento recomendações? Pode, lógico. Porque tem, por exemplo, Bento Batuca é uma peça Hum, onde tem um adulto interpretando uma criança que faz muito bem. É tudo família. O nome da peça é Tudo Família. São 4 atores adultos interpretando 4 crianças. Inclusive, tem uma personagem que ela é que ela é bem a da Xuxinha uhum. e que a atriz, sabe Arrasa. assim? Pum. Porque ela, sabe assim? Porque ela entende que é um lugar perigoso. Mas é que nem você interpretar uma mocinha ou um mocinho, entendeu? É tipo, ou uma bruxa, que são coisas muito, que já estão muito no nosso imaginário, Uhum. e aí é muito fácil você cair naquilo que não vai interessar, porque é só mais do mesmo e é estereotipado, né? Que é o teatro que tem a Cinderela, que tem a, sabe, a Bela Adormecida, enfim, esses teatros que me irritam por si só. Tipo, pra mim, podia parar de existir. Realmente, assim, é um tipo de coisa que eu não sei porquê. Sabe, o porquê, na verdade, é que tem público. Público de teatro de shopping, que assim, o problema não é o teatro no shopping. Pra mim, eu acho que tem que ter teatro no shopping O problema também. é o Eu acho shopping. que tá tudo certo. Eu tô sendo assim, Sendo revoltada também porque eu tô me inspirando na Fernanda Young, mas eu acho que é um pensamento contundente, assim, da minha cabeça. no shopping. Mas é tipo essa programação onde, ai, filho, olha Frozen. Mas é bom ter essa camada da irritação, porque existe, a Fernanda Young dizia muito sobre falava muito sobre a irritação, entendeu? E o bagulho pode ser bem feito. Em alguns lugares é bem feito, mas na maioria das vezes é uns cabeção tosco, assim, e que a irritação é um processo onde você se mostra insatisfeito em relação a uma coisa e você quer que isso gere mudança. Então a irritação ela é muito produtiva. E aí é realmente achar que trabalhar para criança é fazer qualquer coisa. E assim, é um chavão, mas criança é um público muito exigente. Mesmo. Eu já arrisquei tentar fazer alguns, mas é uma coisa meio que você ensaia a semana inteira sem receber nada e aí você recebe a apresentação, tipo, R$ 90 no máximo. Sendo que é lá na PQP, lugar tipo de shopping que não é perto de metrô e nada disso. Tem empresas sérias, eu conheço, inclusive tem uma amiga que trabalha com uma empresa que parece bem séria e tal, Uhum. e que, enfim, investe em figurino, investe em efeito especial. E é isso, quer botar a fera se transformando em príncipe? Faz direito o negócio, senão É. faz outra coisa. Será que eu vou ser cancelada? Será? Essa é a minha Será? pergunta. É que Vamos aí lá. eu vou ser Será? cancelada do quê, né? Tipo, É da internet? foda-se. Eu não consigo imaginar eu sendo cancelada porque eu acho que eu não tenho essa relevância suficiente, sabe? Tomara que não. Ou sim, porque vai fazer sucesso. A gente já faz Nossa, um alvoroço, o cancelamento traz sucesso. viu? Porque basta botar uns pentelhos no Instagram. É. Ah, é? Rolou isso? Ah, rola, né? Mas você foi Quando cancelado pelo Instagram ou por pessoas? no Instagram é o próprio Instagram. Qualquer coisa que você vai postar, mesmo que seja nos melhores amigos, tem um. Enfim, dá pra ir arriscando umas coisas. Eu nunca tive as duas coisas. Eu já fui denunciado, mas isso no Facebook, porque minha família tá lá, né? Mas, É, tipo assim, bunda indo do teatro infantil pra bunda. Mas bunda, tipo assim. Deixa eu mostrar. que tá acontecendo. Eu acho que o Instagram ele tem um tempo de inspiração, como todas as outras redes sociais, tipo o Facebook. Bunda assim, fechadinha, comportada, fazendo uma pose ali, passa suave. Mas se você já abaixa pra pegar uma moeda, o Instagram já não. Porque avós estão fazendo Instagram agora. Meu avô pediu pra me seguir no Instagram. E eu falei, já era essa rede social. Tem um movimento que é louco, do Twitter. Era uma época em que eu reinava na internet. E na vida social, eu era um rapaz da igreja, né? Toda aquela história que você já sabe. E aí, ele
o Twitter bombava, amigo online, não sei o quê. Mas o Twitter, ele voltou, porque ele tá, por exemplo, nudez, ou tipo, não só nudez, mas tipo, sexo explícito. Ele tá super ok. Eu acho que a rede social se constrói a partir das pessoas que você segue também, né? Só avisa, ó, esse conteúdo pode conter nudez, você fala, ok, quero ver, e tá tudo certo. Porque meu Twitter, ele é muito político, assim. Você tem uma galera super migrando pro Twitter. E não só por essa questão da nudez, né? Mas a gente não quer os nossos avós lá. Tem muita gente falando ou sobre BBB, que agora acabou, mas tava rolando A gente muita pessoa. falando. Gosto. Eu ainda não voltei pro Twitter. E aí eu sigo uns perfis de animal que eu amo, que eles fazem a famosa thread, né? Aí, Eu tô falando de observar, de ver pornô no Twitter, mas de observar, assim, o Twitter, porque o que eu tenho lá... Esse é um dilema. Aliás, me ajuda, Amanda. Eu tenho um Twitter que é daquela época. Então, tipo, de muitos anos atrás. E aí tem aquele Aleph evangélico lá. E aí eu não sei o que eu faço. Se eu continuo a partir daí e deixo aquela conta rolando com aqueles tweets que estão lá, ou se eu só salvo aquilo e excluo, ou se eu crio uma outra conta. Acho que eu vou deixar privado, né? E abrir outra conta. pode ser. Nunca deleta uma rede social. Porque é tipo quando a gente é adolescente, a gente apaga uma foto que a gente se acha feio, e aí depois a gente fala, putz, eu queria essa foto hoje em dia, sabe? Nossa, eu fiz isso super com o Orkut. Eu não salvei o Orkut antes de excluir. Você não queria suas fotos do Orkut agora? Já é a parte que a gente começa a chorar na entrevista? Na verdade, tá acabando já a entrevista. Sério? Uhum. As pessoas Nossa, não que... vão assistir mais de 40 minutos comigo, assim, apresentando. Boto fé. Eu não sei, eu não planejava chorar hoje, mas ele pode chorar. Tá liberado. Tá bom. Tá bom. Entendo. Mas não por você, mas porque a gente tá vivendo o tempo que a gente tá vivendo. Cada semana é uma loucura. Eu tô até pensando em semana, porque já teve uma época aí da quarentena que tava cada dia uma loucura. Mas assim, cada semana tá uma loucura. E muita gente dando fórmula do sucesso da quarentena, desse lance da produtividade e tal. E eu entrei um pouco nisso. E aí depois veio a galera do tipo assim, relaxa também. E aí também, eu acho que relaxar também não me ajuda muito. Então eu me irrita um pouco essas fórmulas mesmo. E eu acho que não é por aí, assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento único mesmo. Então, como a gente responde a esse momento único, não aconteceu antes. A gente não tem um exemplo a ser seguido. Então, eu acho melhor a gente ir vivendo como dá. Mas eu acho, mas é isso, tentando se equilibrar, né? Porque senão, realmente, a gente começa a matar as pessoas que convivem com a gente no dia a dia e se matar também. Acho A que o gente tá melhor é falando ficar em casa. Bom resumo. É muito louco, Amanda. Você tem noção? Você já morou comigo. Uhum. Eu não parava quieto em casa. Eu detestava ficar em casa. Até para ler um livro eu não ficava em casa. Então tem sido uma experiência bem louca. A gente já falou algumas vezes que a gente já morou junto. E eu Sim. queria te perguntar o que você se irritava mais comigo quando a gente morava junto. Por exemplo. E foi uma vez que te baixou a louca da limpeza, que às vezes te baixava a louca da limpeza. Por exemplo. Você vai dar alternativa? Eu usei seu Spotify por muito tempo e eu não te paguei nada. Até hoje eu te devo todo esse dinheiro. E aí um dia você me tirou do plano. E aí eu vi e eu falei, nossa, eu não paguei o Aleph nenhum desses 7 meses. E aí foi uma vez que você jogou uma escova de dente fora. E aí a gente nunca conversou sobre isso. Eu só desisti de usar o Spotify. Fiquei, Não. tudo bem. Sendo que... Sabe que isso não me irrita?
porque eu esqueço também. Só me chateia. E aí você jogou uma escova de dente fora e, tipo, não, é porque tava muito zoado, assim. E aí eu fiquei, mano, mas, tipo, não joga fora, velho. Eu acho razoável, assim, sabe? Tipo, ô, amigo, pelo amor de Deus, deixa de ser nojento, sua escova de dente tá preta. Mas, né? Mas aí depois você super entendeu e ficou tudo bem. E eu não percebi. Então, eu tinha uma galera que também usava e não me pagava, que também ficou sem Spotify. Que desculpinha, hein, Aleph? Mas você vai encerrar a entrevista sem dizer que eu e você nascemos no mesmo dia? Eu e a Amanda Gama nascemos dia 18 de fevereiro, comemoramos aniversário junto, que é ótimo, porque a Amanda ama fazer aniversário e eu não ligo muito. Então eu tenho uma festa pra ir no meu próprio aniversário. E outra coisa, eu já invadi um jantar romântico de aniversário seu. A luz de velas, amigo. Nossa, sim, eu ia. Amanda Gama. Foi E bem depois foi romântico o um jantar. debate bem gostoso. Isso foi. Tem um livro aqui que ele se chama Os 100 Nudes da Arte de Todos os Tempos. E eu vou escolher um livro para cada pessoa. Eu escolhi esse para você. E eu vou abrir em uma página aleatória, que todas as páginas têm nudes. E esse vai ser o nudes da sua apresentação. Não, sua entrevista. Toda a ideia do talk show é entrevistar pessoas que não são famosas. Em alguma escala, né? Porque eu acho que em alguma escala você é famoso. Começo, meio ou fim? Meio. Vamos lá, vamos ver se tem. Bom, inspirado aí pela sua empreitada. Em alguma escala eu sou famoso, realmente. Olha. Olha! Nossa, bem gostoso. Esse é o seu nude. Escultural. Mas você espera ser famoso daqui a uns anos? É do Paul Cézanne, não sei se estou falando certo ou errado, de Cambridge, de 1867. É velho. É velho. É que ser famoso é difícil, né? Porque reconhecimento geralmente está ligado a algum tipo de fama. Então, acho que sim. Acho que sim. Se você me perguntasse qual que é o meu sonho no momento é descobrir qual que é o meu sonho. Legal. Então é isso. Quando você for famoso, eu vou estar na frente de todos os talk shows. Yes! Eu vou parar de gravar, então. Dê adeus às pessoas que ficaram. Muito obrigado, pessoas que ficaram. Acompanhem esse programa que já nasceu para ser sucesso.